Profetas e Reis, capítulo 22. A grande cidade de Nínive. Entre as cidades do mundo antigo, nos dias do reino de Israel dividido, uma das maiores foi Nínive, a capital do domínio assírio. Fundada sobre as férteis barrancas do Tigre, logo depois da dispersão da Torre de Babel, floresceu através dos séculos, até que se tornou uma grande cidade de 3 dias de caminho. Jonas capítulo 3, verso 3. No tempo de sua prosperidade temporal, Nínive era um centro de crime e impiedade. A inspiração havia a caracterizado como cidade ensanguentada, toda cheia de mentiras e de rapina. Naum capítulo 3, verso 1. Em linguagem figurada, o profeta Naum comparou Nínive a um leão cruel, rapinante, sobre quem, interroga o profeta, não passou continuamente a tua malícia? Naum capítulo 3, verso 19. Embora ímpia como havia se tornado, Nínive não estava inteiramente entregue ao mal. Aquele que está vendo a todos os filhos dos homens e descobre todas as coisas preciosas, viu na cidade muitos que estavam procurando alguma coisa melhor e mais alta, os quais, se lhes fosse dada a oportunidade para conhecer ao Deus vivo, afastariam de si as más obras e o adorariam. E assim, em sua sabedoria, Deus se revelou a eles de maneira inconfundível, a fim de levá-los, se possível, ao arrependimento. O instrumento escolhido para esta obra foi o profeta Jonas, filho de Amitai. A ele veio a palavra do Senhor. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas capítulo 1, verso 1 e 2. Como o profeta se pusesse a pensar nas dificuldades e aparentes impossibilidades desta comissão, foi tentado a pôr em dúvida a sabedoria do chamado. Do ponto de vista humano, parecia que nada se poderia ganhar em proclamar tal mensagem nesta cidade tão orgulhosa. Ele esqueceu por um momento que o Deus a quem servia era tão sábio e tão poderoso. Enquanto hesitava, duvidando ainda, Satanás sobrecarregou com o desencorajamento. O profeta foi tomado de grande temor e se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Indo a Jope e achando ali um navio pronto para zarpar, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles. Jonas capítulo 1, verso 3. No encargo que fora dado, havia sido confiada a Jonas uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir estava apto a sustentar seu servo e garantir-lhe o sucesso. Tivesse o profeta obedecido sem questionar, e ter-lhe-iam sido poupadas muitas experiências amargas, e teria sido abundantemente abençoado. Não obstante, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastara dele. Através de uma série de provas e estranhas providências, a confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar devia ser revivida. Se, quando o chamado lhe veio pela primeira vez, Jonas se tivesse demorado em calma consideração, teria verificado quão tolo seria qualquer esforço de sua parte para escapar à responsabilidade imposta sobre ele. Mas não por muito tempo foi-lhe permitido prosseguir tranquilamente em sua estulta fuga. O Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormiu um profundo sono. Jonas, capítulo 1, versos 4 e 5. Enquanto os marinheiros buscavam seus deuses pagãos, pedindo socorro, o mestre do navio, excessivamente angustiado, foi em busca de Jonas e disse: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas capítulo 1, verso 6. Mas as orações do homem que se tinha desviado do caminho do dever não trouxeram qualquer auxílio. Os marinheiros, impressionados com o pensamento de que,
a estranha violência da tempestade refletia a ira dos seus deuses, propuseram como último recurso o lançamento de sortes. Para que saibamos, disseram, por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E donde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Jonas capítulo 1, versos 7 a capítulo 2, verso 9. Jonas aprendera afinal que a salvação vem do Senhor. Com penitência e o reconhecimento da graça salvadora de Deus, veio o livramento. Jonas foi liberto dos perigos do profundo abismo e foi lançado em terra seca. Uma vez mais é o servo de Deus comissionado para advertir Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Desta vez ele não se deteve para questionar ou duvidar, mas obedeceu sem hesitação. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas capítulo 3, versos 1 a 3. Entrando na cidade, Jonas começou a pregar contra ela a mensagem: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas capítulo 3, verso 4. De rua em rua ia ele, fazendo soar a nota de advertência. A mensagem não foi em vão. O clamor que soava através das ruas da ímpia cidade ia passando de lábio em lábio, até que todos os habitantes tivessem ouvido o assustador anúncio. O Espírito de Deus imprimiu a mensagem em cada coração, e levou multidões a tremerem por causa de seus pecados,
e a se arrependerem em profunda humilhação. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Jonas capítulo 3, versos 5 a 9. Sendo que reis e nobres, com todo o povo, grandes e pequenos, se arrependeram com a pregação de Jonas e uniram-se em clamar ao Deus do céu, sua misericórdia foi-lhes assegurada. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Jonas capítulo 3, verso 10. Sua condenação foi evitada. O Deus de Israel fora exaltado e honrado através do mundo pagão, e sua lei foi reverenciada. Não seria senão muitos anos mais tarde que Nínive devia cair presa das nações vizinhas, mercê do seu esquecimento de Deus e jactancioso orgulho. Quando Jonas viu o propósito de Deus de poupar a cidade, que não obstante sua impiedade tinha sido levada a se arrepender em saco e cinzas, devia ter sido o primeiro a se regozijar com a estupenda graça de Deus. Ele permitiu que sua mente se demorasse sobre a possibilidade de ser considerado um falso profeta. Cioso de sua reputação, ele perdeu de vista o valor infinitamente maior das almas nessa cidade infortunada. A compaixão mostrada por Deus para com os arrependidos ninivitas desgostou Jonas extremamente, e ficou todo ressentido. Não foi isso que eu disse? Argumentou ele com o Senhor, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas capítulo 4, versos 1 e 2. Uma vez mais, ele se rendeu à sua inclinação de questionar e duvidar, e uma vez mais foi oprimido com desencorajamento. Perdendo de vista os interesses dos outros e sentindo como se melhor lhe fora morrer do que viver para ver a cidade poupada, em seu descontentamento exclamou: Ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. É razoável esse teu ressentimento? O Senhor inquiriu. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria. E fez o Senhor nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo, por causa da aboboreira. Jonas capítulo 4, versos 3 a 6. Então o Senhor deu a Jonas uma lição objetiva. Ele enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. De novo Deus se dirigiu a seu profeta: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da abobobeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir
entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas capítulo 4, versos 7 a 11. Confuso, humilhado e incapaz de compreender o propósito de Deus em poupar Nínive, Jonas havia, não obstante, cumprido a missão que lhe fora dada de advertir a grande cidade. E embora o acontecimento predito não se tivesse realizado, a mensagem de advertência não era de ninguém menos que de Deus, e ela cumpriu o propósito que Deus lhe designara. A glória de sua graça foi revelada entre os pagãos. Os que havia muito estavam assentados nas trevas e sombra da morte, presos em aflição e em ferro, clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Salmo capítulo 107, versos 10, 13, 14 e 20. Cristo, durante seu ministério terrestre, referiu-se ao bem produzido pela pregação de Jonas em Nínive, e comparou os habitantes deste centro pagão com o professo povo de Deus em seus dias. Os ninivitas, declarou ele, ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. São Mateus capítulo 12, versos 40 e 41. A um mundo ocupado, cheio do burburinho do comércio e altercação de transações, onde os homens estavam procurando obter tudo para si mesmo, Cristo viera. E acima da confusão, sua voz foi ouvida como a trombeta de Deus. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? São Marcos capítulo 8, versos 36 e 37. Assim como a pregação de Jonas foi um sinal para os ninivitas, a pregação de Cristo era um sinal para a sua geração. Mas que contraste na recepção da palavra! Embora em face de indiferença e de escárnio, o Salvador trabalhou sempre, até que concluiu sua missão. A lição é para os mensageiros de Deus hoje. Quando as cidades das nações encontram-se tão verdadeiramente em necessidade do conhecimento dos atributos e propósitos do verdadeiro Deus como os ninivitas do passado. Os embaixadores de Cristo devem apontar aos homens um mundo mais nobre, que tem sido em grande parte perdido de vista. De acordo com os ensinamentos das Sagradas Escrituras, a única cidade que permanece é aquela cujo artífice e construtor é Deus. Com os olhos da fé, os homens podem contemplar o limiar do céu, iluminado com a glória do Deus vivo. Por intermédio de seus servos ministradores, o Senhor Jesus está convidando os homens a que se empenhem com santificada ambição no sentido de assegurarem a herança imortal. Apela para eles, a fim de que acumulem tesouros junto ao trono de Deus. Rápida e seguramente está vindo uma culpabilidade quase universal sobre os habitantes das cidades, devido ao constante aumento de decidida impiedade. A corrupção que prevalece está além do poder da pena humana descrever. Cada dia traz novas revelações de atritos, suborno e fraudes. Cada dia traz seu desalentador registro de violência e arbitrariedade, de indiferença para com o sofrimento humano, de destruição brutal e perversa da vida humana. Cada dia testifica mais de insanidade, assassínio e suicídio. De século a século, Satanás tem procurado conservar os homens na ignorância dos beneficentes desígnios de Jeová. Ele tem procurado desviar-lhes de vista os grandes fatos da lei de Deus, os princípios de justiça, misericórdia e amor aí contidos. Os homens se gloriam do maravilhoso progresso e esclarecimento do século em que estão vivendo agora. Mas Deus vê a terra cheia de iniquidade e violência. Declaram os homens que a lei de Deus foi abrogada, que a Bíblia não é autêntica, e como resultado, uma maré de males, tal como se tem visto desde os dias de Noé e do apóstata Israel, está tomando conta do mundo. Nobreza de alma, gentileza, piedade são permutadas para satisfazer a cobiça por coisas proibidas.
O negro registro de crimes cometidos pelo amor ao ganho é suficiente para fazer gelar o sangue e encher a alma de horror. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Com longanimidade e terna compaixão, Ele trata com o transgressor da sua lei. E contudo, nestes nossos dias, quando homens e mulheres têm tantas oportunidades para se familiarizarem com a divina lei, como revelada no seu santo escrito, o grande governador do universo não pode olhar com qualquer satisfação as ímpias cidades onde reina a violência e o crime. O fim da tolerância de Deus com os que persistem na desobediência está se aproximando rapidamente. Devem os homens ficar surpreendidos com uma súbita e inesperada mudança no trato do Supremo Governador com os habitantes do mundo caído? Devem eles ficar surpreendidos quando a punição segue a transgressão e a crescente criminalidade? Devem se surpreender de que Deus leve a destruição e a morte sobre aqueles cujo ganho ilícito tem sido obtido através do engano e fraude? Muito embora o fato de que crescente luz, com respeito aos reclamos de Deus, tenha estado a brilhar em seu caminho, muitos têm se recusado a reconhecer a soberania de Jeová e têm escolhido permanecer sob a bandeira negra do originador de toda a rebelião contra o governo do céu. A longanimidade de Deus tem sido muito grande, tão grande que quando consideramos o contínuo insulto a seus santos mandamentos, ficamos maravilhados. O Onipotente tem estado a exercer um poder restringidor sobre seus próprios atributos. Mas certamente ele se levantará para punir o ímpio, que tão ousadamente tem resistido aos justos reclamos do Decálogo. Deus concede ao homem um período de graça, mas há um ponto além do qual a divina paciência se esgota e os juízos de Deus se seguem seguramente. O Senhor trata pacientemente com os homens e com cidades, misericordiosamente dando advertências para salvá-los da ira divina. Mas virá o tempo quando não mais se ouvirão súplicas por misericórdia, e o elemento rebelde, que continua a rejeitar a luz da verdade, será arriscado em misericórdia para com eles mesmos e para com aqueles que de outro modo seriam influenciados por seu exemplo. É chegado o tempo em que haverá no mundo tristeza que nenhum bálsamo humano poderá curar. O Espírito de Deus está sendo retirado. Catástrofes, por mar e por terra, seguem-se umas às outras em rápida sucessão. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grande perda de vidas e propriedades? Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Os mensageiros de Deus nas grandes cidades não devem sentir-se desanimar com a impiedade, a injustiça, a depravação a que são chamados a enfrentar enquanto procuram proclamar as alegres novas da salvação. O Senhor aspira a confortar cada um desses obreiros com a mesma mensagem que deu ao apóstolo Paulo na ímpia Corinto. Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Lembrem-se, os que se empenham no ministério de salvar almas, que conquanto haja muitos que não aceitarão o conselho de Deus em sua palavra, o mundo inteiro não se desviará da luz e verdade, dos convites de um Salvador perdoador e paciente. Em cada cidade, cheia como possa estar de violência e crime, há muitos que, devidamente ensinados, aprendem a se tornar seguidores de Jesus. Milhares podem assim ser alcançados com a verdade salvadora e levados a receber Cristo como um Salvador pessoal. A mensagem de Deus para os habitantes da terra hoje é: estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. São Mateus capítulo 24, verso 44.
As condições predominantes hoje na sociedade, e especialmente nas grandes cidades das nações, proclamam com voz de trovão que a hora do juízo de Deus está próxima e que o fim de todas as coisas terrestres é chegado. Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Nós não devemos ser surpreendidos neste tempo por eventos a um tempo grandes e decisivos, pois o anjo de misericórdia não pode ficar muito tempo mais a proteger o impenitente. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías capítulo 26, verso 21. A tormenta da ira de Deus está se acumulando, e subsistirão unicamente os que responderem ao convite de misericórdia, como os habitantes de Nínive pela pregação de Jonas, e se santificarem pela obediência às leis do divino governante. Somente os justos serão escondidos com Cristo em Deus até que passe a desolação. Seja a linguagem da alma. Só em ti eu tenho abrigo. Aos teus pés jaz o meu ser. Não me deixes, sê comigo. Teu conforto eu quero ter. Guarda-me, ó bom Salvador, até o temporal passar. Guia-me em teu eterno amor, para o eterno e doce lar.